Ezequiel 36, de 26 a 27. Então diz assim: Deus, eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. Vamos orar? Pai Santo, é Tua palavra, é Tua verdade. Então, Senhor, conduza-nos, Pai. Somos limitados para entendermos os Seus caminhos, para compreendermos plenamente, ó Pai, a forma que o Senhor quer que apliquemos essa palavra em nossas vidas. Então, Senhor, diante dessa profecia, diante dessa verdade já revelada a nós, constrange-nos e quebranta-nos, ó Pai, porque o que nós encontramos aqui hoje, Deus, é graça sobre graça. Ó Deus, é uma maravilhosa salvação. Então, Senhor, que os nossos corações, ao final da mensagem, se encontrem, ó Pai, dobrados diante dessa maravilhosa notícia que nós temos essa noite, em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, como nós já temos visto ao longo de alguns domingos, hoje o 4º domingo, né? Nós estamos em uma série que se chama Doutrinas da Graça, não é? Principalmente porque nós estamos aí no mês de outubro, mês em que nós celebramos o dia simbólico de 31 de outubro de 1517, eu digo dia simbólico, né, porque a reforma não se resume apenas a esse dia, ela vem antes desse dia, vem anos antes e ainda percorre anos depois, chegando até os nossos dias, mas em 1517, vamos dizer assim, foi o estupim da reforma protestante, quando a igreja
ou quando Deus possibilitou que, através de homens temente a Ele, desejosos de viver e descobrir a sua vontade através da sua palavra, então esses homens tivessem um conhecimento da graça de Deus revelado no Evangelho glorioso de Cristo Jesus. Então, por isso que nós estamos nessa série tão preciosa, tão cara para a gente como comunidade de fé evangélica, sobre as doutrinas da graça de Deus. Desde então, meus irmãos, desde a Reforma Protestante, o protestantismo, então, tem anunciado o Evangelho da graça de Deus, podemos dizer que de um modo mais enfático, mais intencional, mais claro do que o catolicismo romano. E com isso eu não quero dizer, eu não quero dizer que dentro do catolicismo romano não se tenha uma compreensão da graça de Deus. E nós podemos afirmar hoje com certeza que dentro de alguns ciclos católicos romanos, a compreensão da graça talvez ela se tenha de uma forma até mesmo mais clara do que em muitos movimentos evangélicos hoje que se caracterizam muito mais por um legalismo muito forte do que propriamente pregam o Evangelho da glória de Cristo, revelando a graça de Deus através desse Evangelho. E com isso, então, meus irmãos, a gente pode dizer que uma igreja, ela não é detentora da verdade de Deus, ela não é detentora do Evangelho de Deus, mas sempre que nós encontramos uma igreja que ela é abraçada por esse Evangelho, quando o Evangelho incorpora na vida dessa igreja, então nós podemos dizer que ali sim nós temos uma igreja verdadeira. Então nós temos erros, nós temos acertos da igreja evangélica ao longo da história, mas nós não estamos aqui hoje para falar de erros e acertos da igreja. Nós estamos aqui para falar sobre os acertos de Deus. É para isso que nós estamos aqui, para celebrar esses acertos de Deus. Por isso que nós vamos falar hoje do quarto ponto das doutrinas da graça, que é a graça irresistível. Vamos falar hoje sobre graça irresistível. Nós já falamos no primeiro domingo sobre depravação total. No segundo domingo nós falamos sobre eleição incondicional. No terceiro domingo, domingo passado, nós falamos sobre expiação definida ou expiação particular. E hoje então nós vamos falar sobre a graça irresistível na salvação. Nós vamos falar da irresistibilidade da graça de Deus quando ela alcança o coração de alguém. Nós vamos falar e dar prioridade ao longo de toda a mensagem hoje que do início ao fim, do ponto de partida à linha de chegada, a obra é 100% realizada por Deus. Como o lema da fé evangélica, ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, nós vamos caminhar por algumas séries de textos na Bíblia, E no final nós vamos voltar para esse texto aqui de Ezequiel, e para isso nós vamos contar com a ajuda da Bruna lá. Mas se você quiser também ir folheando a sua Bíblia aí ao longo da mensagem, conforme os textos vão sendo trazidos, você também pode abrir, É bom que a gente faça igual os bereanos, lembra dos bereanos? Conforme Paulo pregava, eles olhavam para frente, para trás, e aquilo que Paulo pregava realmente tinha a ver com aquilo que estava na Escritura. Então sejamos bereanos também. Então, como nós vamos ver aqui, a salvação é um ato de Deus. Do início ao fim, ela começa, ela termina com Deus, mas não é fácil de entender. Como que a graça de Deus ela pode ser irresistível? Porque nós temos textos como esse aqui, por exemplo, Atos 7:51. Nós conhecemos, na pregação de Estevão, diante de autoridades da época, onde ele prega e ele diz: homens teimosos
e incircuncisos de coração e de ouvidos. Olha o que ele diz: vocês sempre resistem ao próprio Deus, ou ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o que fizeram os seus pais. Então perceba, nós temos algo claro aqui nesse texto. O Espírito Santo, ele pode ser resistido. E é claro, você já deve ter tido essa experiência. Você já evangelizou? Você já se deu com pessoas que não aceitaram a mensagem, que não se dobraram diante dessa mensagem, que resistiram à graça de Deus que estava sendo oferecida, que resistiram ao Evangelho de Cristo Jesus, negaram a graça que estava sendo oferecida ali. Então dizer, meus irmãos, que a graça é irresistível, não é dizer que os homens não têm a capacidade de dizer não para Deus. Por quê? Porque essa é a única capacidade que a humanidade caída tem. É de olhar para o Evangelho e de dizer, não, eu não quero essa mensagem. É de olhar para a graça que está sendo oferecida por Deus e de resistir a ela. De dizer, não, eu não quero essa mensagem, porque esse é continuamente o estado natural de toda a humanidade, de todos os homens, de todas as mulheres espalhadas pela face da terra. Romanos 1,18 diz que os homens pegam a verdade de Deus e suprimem, escondem a verdade de Deus, porque é difícil lidar com a verdade de quem Deus é e de quem nós somos. É desconfortável lidar com a verdade de quem Deus é e de quem nós somos, e da nossa total dependência e da nossa total insuficiência sem Ele. Então, resistir ao Espírito Santo, meus irmãos, não é algo extraordinário. Ou seja, não é algo que acontece de vez em quando com uma pessoa aqui, outra acolá, não é algo excepcional. Estevão disse ali nessa passagem, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Então, resistir ao Espírito Santo é a nossa condição natural. A graça de Deus está atuando no mundo todos os dias. Cai chuva sobre justos e injustos. Saem dos hospitais justos e injustos. Prosperam justos e injustos. Têm filhos justos e injustos. Aproveitam das benesses desse mundo, das coisas boas desse mundo, justos e injustos. Ou seja, nós estamos, apesar de que a maldade nos circunda nessa realidade, porque nós estamos em uma realidade contaminada pelo pecado, manchado pela realidade do pecado, mas a gente é cercado de bondade, certo ou não? Nós somos cercados de bondade, nós somos cercados do cuidado de Deus, e a humanidade luta contra essa verdade. E isso vale, até certo modo, para nós também cristãos, porque a gente luta com Deus, não é verdade? Muitas vezes Deus fala, olha, a vontade para mim, na sua vida, diante dessas circunstâncias, é essa, e a gente sabe, mas a gente luta contra Deus, a gente luta contra a vontade de Deus, e a gente diz ao Senhor, mas isso aqui, não é? E aquilo lá, mas e essa pessoa aqui? Ou seja, a gente sabe, mas a gente luta, a gente resiste à voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós resistimos à transformação que o Espírito Santo quer operar em nós. Se nós, crentes, convertidos com a vida de Cristo em nós, muitas vezes resistimos à voz do Espírito Santo. E o mundo, irmãos? E o mundo, então? Nem se fala. Quando a gente olha para a nossa cultura, por exemplo, a gente encontra homens, mulheres, dispostos a mudar o corpo, mas não a mudar a alma. Não é isso? Eu me sinto, e vocês vão saber do que eu estou falando, eu me sinto assim, então que o meu corpo lute para ser como eu me sinto.
né? Nós vemos uma humanidade desde o Éden, como nós falamos há pouco na escola bíblica, que luta contra a sua condição de criaturidade. Ou seja, nós somos criaturas, mas ainda nós continuamos sendo seduzidos pela voz da serpente que ecoa toda a história, falando: olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. A gente não quer ser só criatura, nós queremos ser Deus. Então nós temos uma batalha constante contra Deus, contra a ordem criada. Então a gente está aí, resistindo ao Espírito Santo, resistindo à graça comum, resistindo à bondade de Deus que se manifesta todos os dias em manter simplesmente a vida, resistindo à bondade de Deus que nos instrui no caminho, resistindo à bondade de Deus que diz como nós temos que ser criatura no mundo, porque a gente quer ser Deus, e a gente batalha contra isso, contra o Evangelho da glória de Deus. E como eu disse, mesmo quem é crente, mesmo quem já olhou para o Evangelho, se maravilhou, aceitou o Evangelho, como que está o velho homem? Às vezes ele não quer sair, não é? Às vezes ele não quer ganhar espaço, às vezes o velho homem não quer ser mais forte. Eu já citei essa frase algumas vezes aqui. Martinho Lutero, ele diz: olha, eu pensei que o velho homem tinha se afogado nas águas do batismo, não é? Mas eu descobri que o miserável sabe nadar, não é? É o velho homem que ainda está aqui até o dia em que a gente for glorificado ou estiver nos céus com Cristo. O velho homem está aqui lutando para querer sair e ganhar espaço nas nossas vidas. Então, algo precisa ficar claro para a gente, irmãos: é possível resistir a Deus, é possível resistir à graça de Deus. Por quê? Porque essa é a condição natural da humanidade caída. Mateus 11 é um texto muito conhecido. Eu não te passei, Bruno, pode ficar tranquilo. Mateus 11 é um texto muito conhecido, a gente: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês querem uma chamada melhor do que essa? Quem não quer alívio? Quem não quer descanso? Quem não quer coisa boa? A chamada é para todos. Todos vão? Não. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sereis salvos todos os confins da terra. Olha que notícia maravilhosa. Mas todos vão, irmãos? Não. Por que não? Nem todos vão. A voz está chamando. É o Evangelho que nesse momento é pregado aqui, mas é pregado mais em muitos lugares. É o Evangelho que nesse momento é espalhado pelo globo terrestre por missionários que estão em outras nações, que pregam, que chamam todos os homens, toda a humanidade caída ao arrependimento, ao conhecimento da graça de Deus, mas nem todos vão. Como diz o Salmo: olha, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento está anunciando o tempo todo as obras das suas mãos. Deus fala por meio da criação, Deus fala por meio da face dos seres humanos, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus fala por meio do anúncio do Evangelho, ou seja, tem uma chamada geral. Mas algumas pessoas não respondem esse chamado. Ou nós podemos dizer, muitas pessoas não respondem a esse chamado. Por que não? O que faz a diferença? Será então que algumas pessoas resistiam ao Espírito Santo e de repente, quer saber, eu vou dar uma chance para Deus, vou parar de resistir, eu vou aceitar essa mensagem logo. E enquanto outras pessoas continuam, não, eu vou continuar resistindo a essa mensagem. Eu não quero essa mensagem esse Evangelho, eu não quero esse Cristo. Meus irmãos, quem é que nos faz responder ao chamado do Evangelho? Olha só, Atos 16, 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira,
vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aqui está o detalhe, aqui está a grande diferença. Há uma chamada geral do Evangelho, que deve ser pregado universalmente, para todos, indistintamente. E Paulo estava lá, em Filipos, na beira de um rio, pregando o Evangelho para todos os que estavam ali. Todos ouvem? Não, e acontece algo especial. Lídia estava ali, ouvindo aquela mensagem, como todas as outras pessoas que estavam ali ouviam aquela mensagem. O texto diz que ela era o quê? Temente a Deus. Por que ela era temente a Deus? Porque ela era convertida ao judaísmo. Era uma gentia convertida ao judaísmo. Então ela tinha um conhecimento de Deus, ela tinha um conhecimento das escrituras hebraicas, ela era acostumada já a ouvir ensinamentos de rabinos, né? Mas uma coisa diferente aconteceu com ela, diferente das outras pessoas que estavam ali e oravam juntamente com ela. O texto diz que o Senhor abriu o coração de Lídia. Essa é a grande questão. Essa é a grande diferença. O que o Senhor tem que fazer com a gente, irmãos? Abrir o nosso coração. Ou seja, é um ato de Deus ou nosso? É um ato inteiramente de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Porque nós estamos, todos nós, resistindo ao Evangelho da Graça. Nós estamos resistindo ao Espírito Santo de Deus o tempo todo, a vida toda. Mas ali acontece o momento em que Deus realiza algo especial. Lídia está ali, ouvindo. Paulo está ali, pregando. E ela ouve a pregação do Evangelho através de Paulo. Mas uma voz diferente da voz de Paulo ecoou no seu coração. A mesma voz que disse: Lázaro, venha para fora. Essa mesma voz disse: Lídia, saia do seu sepulcro. Venha para fora. Essa mesma voz faz com que Lídia ouça mais do que a voz de Paulo e passe a seguir Paulo e os demais discípulos de Jesus, porque ela ouve uma voz que vai além daquela voz que ela ouvia ali, como quem seguia Jesus pelas estradas, pelos montes da Judéia. Alguma coisa acontecia que quando Jesus passava, como que uma força magnética, né? Como que um imã. Quando Jesus passava, ele pregava, a voz dele ecoava naqueles corações e pessoas seguiam Jesus. Tem uma passagem que eu acho extraordinária. O chamado de Mateus, não é? De Levi. Ali na coletoria de impostos, talvez ele já tinha algum conhecimento sobre quem era Jesus, a curiosidade dele já estava um pouco aguçada, e um dia simplesmente Jesus passa ali, na frente da coletoria de impostos, e diz: Levi, siga-me. E o que o texto fala? Que ele questiona, que ele pergunta para onde vamos, quem tu és, o que vai ser agora. O que o texto fala? Ele simplesmente faz o que, irmãos? Levanta e anda. Levanta e sai da coletoria, então deixa tudo para trás e passa a seguir a Cristo Jesus. É como nós. Às vezes nós estamos engalfinhados, não é? Nós estamos lutando contra Deus em algumas coisas e a voz de Deus simplesmente irrompe no silêncio do nosso coração ou quebra as barreiras do nosso coração e simplesmente nos alcança. Talvez o caso mais marcante na Escritura, quando a gente fala de conversão, qual é uma conversão que nos vem à mente? Daquele que caiu do cavalo. Quem caiu do cavalo? O texto fala que Paulo caiu do cavalo? Só pegadinha de pastor, não liga. Não, né? A gente não sabe. A gente sabe que ele caiu no chão, se ele estava a cavalo, a gente não sabe. Provavelmente, tá? Mas a conversão de Paulo, irmãos, uma das conversões mais marcantes de toda a Escritura, Paulo sai pelas estradas
para fazer o quê? Levar cartas, para prender o povo de Deus, levar à prisão o povo de Deus, dar o seu voto de concordância enquanto o povo de Deus era morto por causa da fé em Cristo Jesus, como quando ele estava na morte de Estevão. Exatamente no capítulo 7 ali que nós lemos. Paulo consentia na morte de Estevão. E de repente, o que acontece quando Paulo estava indo a Damasco prender mais cristãos? O que acontece? Uma luz muito forte brilha ao seu redor. Paulo vai ao chão e ele pergunta: quem tu és? E ele ouve a voz que irrompe na escuridão do coração desse homem tão religioso, tão zeloso à lei. E como que uma faca entrando no coração de Paulo, fazendo o coração de Paulo sangrar, ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, essa é a conversão, eu acho que mais dolorosa que nós temos nas Escrituras. A de Paulo certamente foi um misto de alegria, sempre nós temos alegria, na conversão, com certeza. Mas um misto de alegria com uma dor muito profunda, porque naquele momento em que ele ouve assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele percebe que ele estava lutando contra o próprio Deus. O que Jesus fala para ele? Dura coisa é o quê? Recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, Paulo era como que um cavalo chucro que se batia e rebatia e lutava contra essa verdade. Mas Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, essa conversão de Paulo, a gente pode dizer que foi uma conversão dolorosa, cheia de vergonha para Paulo, porque Paulo era aquele que se orgulhava de ser zeloso quanto à lei judaica, de seguir as tradições dos seus pais. Não era simplesmente o Saulo, mas era o Rabino Saulo, fariseu de fariseus. Então ele passa por aquela vergonha na estrada de Damasco, mas ele também sente uma alegria enorme, porque ele mesmo diz que ele se alegra nos sofrimentos da igreja por causa de Cristo, que ele se alegra e ele anseia em completar os sofrimentos de Cristo no seu próprio corpo em prol da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, olhando para a conversão de Paulo, meus irmãos, nós podemos dizer que foi uma conversão cruenta, uma conversão diferente de muitas pessoas. Não que as nossas conversões precisam ser cruentas, tá? Mas a conversão de Paulo é como um parto de uma mulher que vai ter o seu bebê. Sabe aquelas mulheres, e talvez você foi uma dessas, e eu não tenho nada contra, gosto é gosto, mas que gosta de filmar o parto para ter todos os detalhes e depois mostrar para os filhos. Eu tive com a Isabela nos 3 partos. Eu não fiz questão nenhuma de olhar os detalhes, para não cair o risco de eu ter que ser socorrido ali, Então, eu não fiz questão de olhar os detalhes, mas na conversão de Paulo, a gente tem os detalhes. A gente tem os detalhes desse ato cruento da parte de Deus para com Paulo, entrando no coração dele como uma espada, desarmando Paulo em tudo aquilo que ele era, sangrando no coração de Paulo, e aquela verdade abrindo toda a janela do coração dele. Nós temos os detalhes da conversão de Paulo aqui. E ali, então você percebe, meus irmãos, que Deus vai e, quando alcança Paulo, ele transforma um inimigo em amigo. Mas é um ato de Paulo? Não. Paulo nem sequer estava procurando isso, nem queria isso. É um ato totalmente de Deus, abrindo o coração dele, rasgando o coração dele. Por isso, meus irmãos, que Paulo talvez entendeu tão bem o que é o Evangelho. Por isso que nas cartas de Paulo a gente entende, ou
nas cartas de Paulo, essa verdade sobre o que é a graça de Deus está sempre muito presente. É um ato de Deus alcançando inimigos, para transformá-los muito mais do que em amigos, mas para transformá-los em filhos. Olha só um outro texto, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o chamado do Evangelho é um chamado diferente. O chamado do Evangelho não é meramente o chamado geral. Mas quando nós olhamos aqui agora para esse texto de Tessalonicenses, nós encontramos um chamado que é específico. Um chamado que se dirige, como diz o texto ali, àqueles que foram escolhidos desde o princípio para a salvação. E esses são então chamados pelo Evangelho para alcançarem o quê? A glória, como nós vamos ver. É um chamado, meus irmãos, que tem não simplesmente, se é que podemos dizer simplesmente, o objetivo da salvação. Não, a salvação nunca é o ponto final do chamado específico de Deus. Mas é a glorificação. Vincula a vocação da salvação ao destino final. E salvação não é o destino final. Qual é o nosso destino final? É a glorificação. Então, esse chamado aqui é diferente. Muitos são chamados, como o próprio Jesus diz. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas que chamado é esse? É um chamado geral. Muitos são chamados. Mas aqui nós temos um outro chamado. O chamado de Lídia, de Paulo. O meu chamado, o seu chamado. A voz de todo aquele que ouviu a voz de Cristo ecoando através das verdades do Evangelho. Nós temos aqui um chamado específico. Romanos 8, 28 e 29. E o 30. Olha lá. Foi esse que o Mateus leu aqui? Foi esse? Foi? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, isso aqui é a glória. Isso aqui é a realidade que já está sobre nós, os salvos. Uma realidade que já nos alcançou, que é a glorificação. Ou seja, nós temos a certeza de algo, que Deus está reproduzindo em nós a imagem, o caráter de Cristo Jesus, e isso há de ser confirmado até o último dia. O verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então preste atenção, irmãos. Quando nós olhamos para a obra de Deus na salvação, a gente vai enxergar que existe uma consistência nessa obra. Não é algo que nós podemos... A obra de Deus na vida de um salvo não é um se, não é um talvez. A obra de Deus na vida de um salvo é uma certeza. Nós encontramos aqui uma consistência de algo que realmente vai acontecer. Como diz o texto, quem que Deus vai glorificar no último dia? Aqueles que Ele justificou. Quem que Deus justificou? Aqueles que Ele chamou. Quem que Deus chamou? Aqueles que Ele predestinou. E os verbos aqui, nós chamamos que eles estão no tempo de auristo, ou seja, fala do passado, mas é um fato consumado no presente, e é algo certo no futuro. É uma realidade que nos alcançou no passado, e que estará presente com a gente por toda a nossa vida, até a eternidade. Então, meus irmãos, olhe para você, você está glorificado agora? Você está glorificado?
Não. Nem mesmo aqueles que estão nos céus com Cristo estão glorificados. Estão esperando a volta de Cristo para que nós sejamos ressurretos e então nós teremos o nosso corpo glorificado. Mas até lá nós não estaremos glorificados. Mas como que é tratado por Paulo aqui? Que a glorificação na vida dos salvos é uma realidade consumada. É um fato realizado. Deus já predestinou, já chamou, já justificou, já glorificou. Então isso é feito por Deus, é um ato consumado por Deus, é completo. Por que nós sabemos que isso é certo em nossas vidas? Porque nós temos um homem que ressuscitou. Cristo Jesus ressuscitou. Nós temos um homem que é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, que ressuscitou e que também está onde agora? Assentado à direita de Deus. Então, Paulo nos ensina que o destino de Cristo é o destino de quem? Dos salvos. O destino de Cristo é o destino daqueles por quem Cristo morreu. É o destino por quem Cristo disse lá na cruz, está ou pago, não é? Está pago, Pai. Eu paguei a dívida desse povo para o Senhor. Como Colossenses vai dizer que a escrita de dívida foi totalmente rasgada lá na cruz. Cristo disse, está pago, a dívida está totalmente quitada, um crédito de eternidade agora está na nossa conta, meus irmãos. Por isso que o juízo final ainda não aconteceu, a segunda vinda de Cristo ainda não se realizou, mas eu já sei que eu estou justificado. Eu sei que eu sou um pecador, continuarei pecando, e que a minha dívida com Deus, quanto mais eu viver, mais ela vai aumentar, porque eu vou mais pecar. Mas quando Deus olha para mim, Ele não enxerga o Gabriel. Quem que Ele enxerga? Cristo em mim. Por isso que, então eu sei que Deus Ele não vai me olhar, ou olhar o pecador Gabriel, mas Ele vai me olhar através da justiça que Cristo conquistou lá na cruz por mim. Meus irmãos, Cristo é o único que não chegou aos céus por graça. Ele chegou lá porque Ele mereceu. Cristo é o único que não chegou por graça. Cristo chegou lá porque Ele cumpriu toda a lei, para que eu e você, alcançados por graça, mediante os méritos de Cristo, pudéssemos ter segurança através dEle, que nós pertencemos a Ele e que nosso destino final é a glorificação. Então, o ponto, meus irmãos, é que do ponto de vista de Deus, se você está em Cristo Jesus, você já está glorificado com Cristo Jesus, porque o destino dele é o nosso destino. Então, olha só, tem possibilidade no argumento de Paulo, de alguém que é chamado não ser justificado? Não tem. É possível que alguém que é justificado não seja glorificado? Não. É possível que alguém que é predestinado não seja chamado? Não. Ou seja, todo mundo que foi predestinado para esse propósito de Deus será chamado, será também glorificado. Então esse chamado é diferente do chamado geral, porque tem muita gente sendo chamado, não é? Mas nem todos respondem positivamente, muitos estão resistindo ao Espírito Santo. Mas existe um outro chamado, como eu disse, que é eficaz, porque uma vez sendo eficaz, entrando no coração do pecador, ele garante a nossa glorificação final. Então agora nós começamos a entender, meus irmãos, o que é a irresistibilidade da graça. O que é essa graça irresistível? Não é que Deus ele não possa ser resistido.
é que é possível resistir a Deus até o ponto em que Ele permite. Só isso. É possível resistir a Deus até o ponto em que Ele permite. Quando Ele não permitir mais, a gente simplesmente faz o que diante da graça dEle? Se rende, se dobra, confessa a Ele como Senhor e Salvador. Não é? Então, diante disso, você não aceitou a graça de Deus porque um dia você decidiu ser legal com Deus. Você não aceitou a graça de Deus porque um dia você disse: eu vou dar uma chance para Deus. Não. Você deixou de resistir ao Espírito Santo, você se converteu porque você foi derrotado por Deus. Porque assim como Paulo, você caiu ao chão. Você, derrotado por Deus, desistiu de ser o Deus da sua própria vida, mesmo lutando contra essa verdade. Mas Deus, por graça, te derrota. Olha só, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A gente sempre gosta de citar também o texto de Efésios, né? Que nós estamos presos pelo nosso próprio coração, presos pela nossa condição pecaminosa, sob o domínio da cultura, do mundo, sob o domínio do príncipe da potestade do ar, daquele que atua nos filhos da desobediência. Como Paulo diz ainda, nós éramos filhos da ira também como os demais. Essa é a situação de todo pecador. Ele está sob o domínio do seu próprio coração, está sob o domínio da cultura do mundo, está sob o domínio do diabo. Porque é isso que ele mesmo quer. Não o próprio pecador. É isso que ele mesmo quer. E ele se sujeita a isso. É uma revolta contra Deus. Porque, como diz o texto de Corinto, de Paulo aos Coríntios, o entendimento dele está como? Encoberto. Paulo diz em Romanos capítulo 1, que eles se fizeram nulos em seu próprio raciocínio. O entendimento deles se obscureceu. Ou seja, a própria humanidade que se colocou nessa condição de raciocínio nulo, de pensar de forma irracional acerca da vida, da realidade, acerca de Deus. Mas então vem a pregação do Evangelho, o que acontece? Acontece o que aconteceu de novo com Lídia, com Paulo, comigo, com você. Olha o verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que acontece com o coração que estava em trevas, lutando com Deus, com a verdade de quem é Deus? O que acontece, meus irmãos? A luz de Deus é que brilha nesse coração. A luz de Deus que invade esse coração. Deus reverte essa escuridão em luz. Se antes nós suprimíamos essa verdade, nós colocávamos como que essa verdade em um pote, e íamos ali, trancávamos essa verdade dentro de um pote, Deus vem com a sua luz, arranca a tampa desse pote, faz essa verdade brilhar diante dos nossos olhos. Deus vem e abre a janela, para que a gente possa entender então o que é o Evangelho de Cristo Jesus, e Ele ilumina o nosso coração. Mas o que Ele ilumina? Ele brilha em nosso coração e nós enxergamos o quê? A glória de Deus na face de Cristo. Todo pecador separado de Deus ainda diz: eu acredito em Deus. Não é isso que a gente ouve? Eu acredito em Deus. Eu sirvo a Deus. Mas qual é a grande questão, irmãos? Qual é a grande questão do Evangelho? Não é simplesmente acreditar em Deus. Não é simplesmente, por mais zeloso que seja, dizer eu sirvo a Deus. A grande questão é o Evangelho de Deus iluminando esse coração.
é Deus se revelando através de quem? Da face de Cristo. É um conhecimento de Deus a partir da gloriosa face de Cristo, que é o nosso único caminho até Deus, o nosso único intermediador até Deus. Então Deus brilha no seu coração e de repente você entende Jesus. De repente a beleza de Cristo se torna algo maravilhoso para você. Aquilo que nunca te chamava a atenção antes. Quando falavam de Jesus, que ele morreu numa cruz, que ele sofreu, que ele verteu o sangue, de repente aquilo que era uma notícia já para você, uma história como a história talvez do Papai Noel, de repente essa história não vira apenas uma historinha de conto de fadas, mas ela brilha diante dos seus olhos como a única verdade que traz sentido para a sua existência. Porque é a luz de Deus que irrompeu no seu coração, é a glória de Deus que trouxe a face de Cristo e se revelou até você. O coração de Lídia abriu porque a glória de Deus abriu no coração. Ela viu Jesus sendo apresentado por Paulo, a presença divina ali diante dela. Isso é o chamado eficaz, meus irmãos, é uma obra de Deus em nosso coração, nos despertando para a verdade do Evangelho. E esse é o coração da experiência. É um sentimento da glória divina. Esse conhecimento que antes a gente reprimia. Quando os céus que manifestam a glória de Deus era algo banal para a gente. Mas de repente a gente olha para os céus e eles brilham. Porque a gente encontra a glória de Deus. Era o mar, que era banal para a gente. Mas de repente, nas ondas bravias, no barulho do mar, na proporção dos mares, a gente encontra Deus. O poder de Deus através disso, a força de Deus através disso. E a gente não reprime mais esse conhecimento. E a gente não luta mais contra essa verdade. Você olha para Jesus e se maravilha. João 6,44. Nós tratamos esse texto domingo passado, né? Diz: ninguém pode vir ao Pai se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. É isso aqui, meus irmãos. É necessário que o Pai brilhe essa luz na nossa alma, para que a gente enxergue que o rosto de Cristo Jesus. É desse milagre que nós necessitamos. É muito mais do que fazer um coxo andar. É muito mais do que fazer alguém que estava à beira da morte, sair de um leito do hospital. É muito mais do que isso. É vir da morte para a vida. Isso é conversão, é regeneração. Esse é o maior milagre que nós podemos conhecer. É quando um pecador começa a olhar para Cristo Jesus e encontrar em Cristo Jesus todo o sentido da sua existência. E como Jesus diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o que ele diz no final? E eu o ressuscitarei no último dia. Em outra passagem, Jesus fala que aqueles que o Pai levar a Ele, de modo algum Ele os lançará fora. E aqui Ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, aqueles que são chamados pelo Pai para irem até Jesus, ouvirem a voz de Jesus, se renderem a Jesus, todo aquele que foi até Jesus, o que acontecerá com ele? Com Jesus será ressuscitado. Então, é uma obra que começa com atos da providência de Deus, fazendo de Lídia uma gentia que se converte ao judaísmo, que vai em um dia na beira de um rio orar com outras pessoas, e que antes Deus converte Paulo em um caminho para Damasco, faz dele um apóstolo, pregador do Evangelho de Cristo, que chega em Filipos e vai na beira desse rio, onde tinha Lídia e outras mulheres orando, prega o Evangelho, e Lídia tem o seu coração aberto. É como você,
um dia alcançado pela providência de Deus, rodeado pela providência de Deus, fez onde você chegar aonde chegou para ouvir a mensagem do Evangelho e a glória de Cristo brilhar no seu coração e você se render a Ele. Então, meus irmãos, é o Pai que nos escolheu, que nos chama, que, como Martinho Lutero diz, Deus é como o grande cão de caça dos céus. Ele vai atrás da sua caça e ele não desiste até que essa caça esteja abocanhada por ele, né? Esteja totalmente presa pela sua verdade. Então assim, Deus ele foi pela sua providência circulando em nossas vidas até que nós encontrássemos Cristo. 1 Coríntios 1, 23, 25, Paulo diz: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, isto é o poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então perceba, quem está resistindo a Deus, a conversão é complicada, porque todos estão resistindo. Ninguém quer se render à verdade de Deus, todos buscam força ou sabedoria, mas o que nós encontramos no Evangelho é loucura para o mundo, é fraqueza e tolice. Ninguém quer o Evangelho, irmãos, ninguém quer. Então é preciso um ato de Deus para resolver isso, para mudar isso. E aí 1 Coríntios 26, 29 a 29, Paulo diz: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então o texto diz: Deus escolheu as coisas insignificantes, as que não são para confundir as que são, as tolas para confundir os sábios, né? Então, quem são os chamados? A gente vê que Deus escolhe as coisas loucas. E quem são os outros? A gente vê que os outros não foram chamados. Aí você pode dizer: mas a gente está chamando todo mundo para o Evangelho. Sim, mas aí a gente entra naquela outra questão. Não é o chamado eficaz de Deus. E a chamada eficaz vai pegar o sujeito, vai colocar ele de joelhos diante do Senhor. Isso é um ato de Deus, meus irmãos. Então, se você fosse a pessoa, por exemplo, que se converteu, onde todos resistiam ao Espírito Santo, porque você foi essa pessoa legal, de quem que seria a glória? Seria do seu ato ou o ato de Deus? Então, se a glória fosse sua, dependia de você ser legal, de você ser essa pessoa inteligente, astuta, estudada, sábia, de você ter boa vontade para fazer as coisas. Se dependesse disso, a glória seria nossa. Mas Deus, Ele não vai deixar nenhum mortal se gloriar na sua presença. É isso que a gente sempre encontra. Nem mesmo a fé vem de nós, a fé é de Deus, para que ninguém se glorie diante dEle. Nós temos os 5 solas da Reforma Protestante, por exemplo. O último sola é somente a Deus a glória. E agora nós voltamos aqui em Ezequiel 36. Porque o que nós temos aqui em Ezequiel 36, já caminhando para o final? O que nós temos, irmãos? O milagre da pregação. E como eu disse antes, se você já tentou evangelizar alguém, se você já tentou falar de Cristo para alguém, você sabe o que é isso, né? E aí você fala: olha, eu vou começar a evangelizar o meu colega, eu vou orar por ele,
eu vou pregar o evangelho para ele, eu vou pedir para que Deus prepare esse momento, prepare o coração, né? Eu vou convidá-lo para ir à igreja e tal. E aí um dia você vai e você prega o evangelho de Cristo para essa pessoa. E aí você se depara com algo que faz parte da nossa existência. A nossa incapacidade diante desse coração endurecido pelo pecado. E aí, ao invés de você convertê-lo a Cristo, você quase acaba convertido pelas ideias dele. Alguns não se convertem, mas outros se rendem a Cristo Jesus. Deus pode usar conversas, amizades, bom testemunho. Deus pode usar as nossas ajudas a pessoas necessitadas. Tudo isso, meus irmãos, são meios divinos para que a gente alcance aqueles que são de Deus. Mas no final, tudo é o quê? É um milagre. Tudo é um milagre. Porque alguém se render à graça do Evangelho é um milagre. Olha a situação aqui de Ezequiel. Deus fala a Ezequiel: está vendo esse monte de ossos aí? E o texto diz que eles não estão simplesmente secos. Como que esses ossos estão? Sequíssimos, não é? Sequíssimos, trincando de seco. Então Deus fala assim: Ezequiel, conversa com esses ossos aí. Como é que é, Senhor? Ezequiel, vá lá, fala com esses ossos aí. Diz para eles se juntarem, diz para eles se ligarem, diz para que haja as enervações, músculo, carne. Fala para eles crescerem, Ezequiel. Fala para eles ficarem de pé. Profetize ao Espírito para que entre neles. Vai, Ezequiel, profetize, fale com esses ossos. E aí o que Ezequiel faz? Ele vai lá, ele fala com esses ossos. Então toda vez que você for falar de Jesus para alguém, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Não depende de mim, não depende de você. Por mais convincente que a gente possa ser, por mais persuasivo que a gente possa ser, não depende da gente, depende de um ato divino. Depende de um milagre, depende da graça de Deus raiar nesse coração com a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Senão a vida não vai surgir, não adianta. Para alguns você vai pregar e essa mensagem vai ser aceita. Para alguns o parto vai ser suave, mas para outros não tem jeito. Alguns vão até mesmo deixar de ser seus amigos. Talvez você já tenha experimentado isso. Alguns vão continuar resistindo. Mas lembre-se, quem convence sempre é Deus. Nós só temos o chamado geral. O chamado eficaz é divino. Então um dia, como nós estávamos, sequinhos como esses ossos aqui. Mas um dia a voz de Deus raiou no nosso coração. E a gente ficou de pé, ouviu a voz de Cristo e o seguiu. Então, concluindo, meus irmãos, os versos 22 a 27 de Ezequiel, não, os versos 26 e 27, vamos ler só os últimos, onde Deus diz assim: eu lhes darei um coração novo, eu porei dentro de vocês um espírito novo, eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem. Olha só, quem é que vai fazer? Deus vai fazer com que a gente ande nos seus estatutos, da sua vontade. Deus vai fazer com que a gente guarde e observe os juízos de Deus. Ou seja, Deus apenas não nos dá vida, mas Ele faz a obra em nós, para que o caráter de Cristo sendo formado em nós, a gente siga a vontade dEle. No verso 28 ele diz: vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Por que isso? Porque Deus disse que iria fazer isso. E olha o verso 12 a 14 aqui, agora, do capítulo 37. Deus diz a Ezequiel: portanto profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei. O que Deus vai fazer?
eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu. No verso 13 de novo, eu vou abrir as sepulturas de vocês e os fazer sair delas, ó povo meu. Quem que faz, irmãos? É Deus. É Deus. Um dia, todos nós, querendo ou não, mas todos vão querer, né? Estarão diante de pé, estarão diante do Senhor de pé. Porque como Deus diz, né? Eu disse e eu cumpri, diz o Senhor. Então, irmãos, a chamada do Evangelho é eficaz para todos aqueles que ouviram a voz de Deus, para todos nós que estamos aqui hoje. A chamada de Deus através do Evangelho foi eficaz. Então, que essa voz de Cristo continue raiando, brilhando no nosso coração. Que essa voz que um dia raiou lá atrás continue trazendo a nós esse maravilhar-se com Cristo. É porque Deus fez com que a gente não mais resistisse a esse Evangelho, não é? E glória a Deus por ele. Vamos cantar, irmãos, uma última canção e aí vamos encerrar. Você pode ficar de pé?